E o que ocorre é que ele me interceptou do caminho. Atirou em mim! Atirou em mim! Meu Deus! Loucura, o negócio cada um ir pro seu lado, né? Coloca a imagem dela aqui, por favor. É uma dançarina. Ah, ela... Como é que chama isso que faz no circo? Essa arte que faz no circo? Hã? Polidense? Pode encher a tela, por favor. Percival, essa moça é uma dançarina. É uma dançarina que tem muita habilidade. É uma dançarina que aprendeu boa parte da sua arte dentro do circo. E nesse vídeo é possível você ver a habilidade dessa moça. Não é para você subir nesse negócio aí, precisa ter força. Não é para qualquer um, concorda? Exatamente, é uma malabarista, precisa ter fôlego, habilidade e capacidade física para fazer todos esses movimentos que movimentam todas as partes do corpo, né? Então precisa ser muito hábil, ter muita energia, muita competência e muito profissionalismo, Bate. Muito bem, mas ela ficou toda machucada, quer ver? Dá as imagens do machucado para mim, por favor. Ficou bem machucada aí, veja, no rosto, né? O rosto machucado, ali também na parte do pescoço. Segundo a vítima, segundo a Gisele, Percival, se ela está viva hoje para contar a história, se ela está viva hoje para contar o que viveu nas mãos do ex-namorado, é por um verdadeiro milagre. Vem para mim, por favor. A Gisele diz que se relacionou com um homem extremamente violento. E nós temos, inclusive, aqui, e eu compartilho com vocês um áudio, onde dá para perceber o quão violento é esse homem. Deixa eu ouvir o áudio primeiro. O áudio em que esse sujeito faz as ameaças contra essa dançarina. Deixa eu ver, por gentileza. Você gosta de estar difamando o nome das pessoas, contando os problemas particulares, como você faz com seus amiguinhos idiotas lá, né? Eu quero ver quando você estiver debaixo de 7 palmos de terra. A quem você vai contar seus problemas, sua ridícula? Bom, vocês viram aí? Se ele está dizendo, você vai ver quando tiver a 7 palmos debaixo da terra, ou seja, quando estiver morta, para quem você vai confidenciar os seus problemas. Você tem dúvida, Percival, que isso é uma ameaça de morte? Sem dúvida nenhuma. 7 palmos debaixo da terra, quer dizer, está enterrada, bem enterrada, sepultada, acabou-se a vida. Quer dizer, eu vou acabar com a sua vida, você é ridícula, vou te matar. É isso que ele quis dizer. Mas ela diz, Percival, que se não fosse a técnica que ela aprendeu dentro do circo, ela estaria morta. Põe no ar. A força e o condicionamento físico da artista circense e dançarina de polidense Gisele Félix sempre a ajudaram no trabalho. O que ela nunca imaginou é que os movimentos artísticos salvariam a sua vida. Se não fosse minha força física pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, e eu fosse uma mulher grande, ele teria me matado. As imagens assustam. O corpo de Gisele ficou marcado pelas agressões que teriam sido cometidas pelo ex-companheiro, com quem a dançarina se relacionava desde fevereiro do ano passado. Nos conhecemos no verão, numa festa do verão, né? E foi uma paixão avassaladora. Imediatamente a gente começou a namorar. O que parecia um sonho começou a apresentar sinais de abusos e manipulações psicológicas. Ele gritava muito, ele me xingava, ele usava todas as coisas que eu tinha confessado pra ele. Quando você entra no relacionamento, você naturalmente fala as coisas que você gosta e que você não gosta. E ele passou a usar isso pra me controlar e pra me desvalorizar. Foram meses de abusos psicológicos e agressões verbais e físicas, até que Gisele decidiu dar um ponto final no relacionamento e se separar do companheiro. Mas a tentativa de se despedir acabou num pesadelo. Falou, vem pra cá, eu vou entregar suas coisas. Quando eu entrei na casa, ele já estava num modo muito inquisidor. Ele trancou a porta e ele colocou uma faca no meu pescoço, dizendo, quem vai te ajudar agora? Cadê seus amigos? Seu filho vai ficar só, sua mãe vai ficar só e seu ex-marido, que é um macaco, vai vir buscar seu corpo aqui em Salvador. Aí eu falei, talvez eu esteja gravando as suas ameaças. Aí ele veio pra cima de mim, pegou o celular e aí que começou toda a luta. Ele me arrastou no chão, ele puxou meu cabelo, ele me deu mata-leão, ele me enforcou, ele me esganou com muita força. Eu comecei a gritar, a mãe e a irmã dele subiram, só que ele tinha trancado a porta, elas não conseguiam entrar.
Além dos abusos e agressões, ela também denuncia as ameaças de morte. Gosta de estar difamando o nome das pessoas, contando os problemas particulares, como você faz com seus amiguinhos idiotas lá, né? Eu quero ver quando você estiver debaixo de 7 palmos de terra, a quem você vai contar seus problemas, sua ridícula. E as ameaças também seguem em forma de texto. Nessa conversa, ele escreve: "Vou te falar uma coisa. Qualquer coisa que queira me privar, você estará cavando a sua cova. O final dessa história pode ocasionar na sua morte." Reunindo coragem e vontade de viver, Gisele registrou a ocorrência no último sábado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no bairro de Brotas. Ontem, ela foi ouvida e a medida protetiva já foi requerida pela delegada responsável pelo caso. O próximo passo é ouvir o autor, que já foi intimado. Eu quero virar essa página, eu quero ter forças para me reconstruir. Eu quero que a justiça seja feita e que ele pague pelo que ele fez. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Olá! Cidades suspendem lista de espera para vacinas remanescentes. No SP Record de hoje, a gente explica o motivo. E ainda falando sobre vacinação, relatório aponta a Baixada Santista como a região do estado com a menor cobertura contra a gripe. No Vale do Paraíba, a procura pelas doses também está abaixo do esperado. E você vai ver ainda, cidades da Baixada Santista registram queda nos casos de dengue. Aqui em São Vicente, por exemplo, a diminuição foi de 78%. Maio Amarelo. Jacareí realiza ações educativas no trânsito para reduzir os índices de acidentes. 3 pessoas são presas suspeitas de estelionato em Caçapava. As vítimas eram idosos. E criminosos invadem escola estadual, levando mais de 70 notebooks. É agora, no SP Record. Começou a ser suspensa a lista de espera por doses que sobram da vacinação contra o coronavírus em Santos. Essa era uma estratégia que vinha acontecendo para evitar o desperdício. Mais um dia de vacinação e a dona Rosa Maria resolveu tomar coragem e encarar a agulha. Aos 66 anos, ela estava morrendo de medo e decidiu esperar. Mas com tanta insistência da família, buscou a vacina contra o coronavírus. Estava sem coragem. O que fez a senhora tomar essa coragem de se vacinar? Eu acho que mais é a cobrança, porque vai que eu tenha o corona e vão falar, tá vendo? Se você tivesse tomado... Foi só por isso. Para que nada seja desperdiçado, o Ministério da Saúde autorizou uma estratégia que funcionou lá fora. O cadastro de interessados nas doses remanescentes. A famosa xepa. É uma vacina nova e quando os frascos começaram a chegar, eles têm um tempo de duração após abertos, que era de 6 e 8 horas, dependendo da marca. Então, acabava o expediente e sobrou um frasco aberto, aquelas doses iriam para o lixo, porque não dava para durar até o dia seguinte. Então, a xepa foi criada na intenção de não haver descarte nenhum de dose nenhuma. Então, a gente contemplava um outro grupo que também estava dentro dos grupos prioritários. Isso funciona com a Coronavac, já que ela não pode ser armazenada para o dia seguinte. Já a vacina da Oxford AstraZeneca, essa dura mais tempo e é ela que vem sendo distribuída nessa fase da campanha de vacinação. Por isso, a lista da xepa está suspensa. Até então, as doses remanescentes, que é o nome técnico da xepa, era para idosos acima de 60 anos por ordem de chegada. Então, ao término do expediente, ia começando a atender todos os idosos que estivessem nesse grupo. Só que os novos frascos que estamos recebendo têm duração de 48 horas. Então, não é mais necessário fazer administração de dose remanescente. Então, ao fim do expediente, o frasco é guardado e retoma a vacinação no dia seguinte. Por isso, encerrou a xepa em Santos. Apesar da suspensão, a estratégia que otimiza cada frasco aberto pode voltar a qualquer momento. Afinal, as vacinas chegam de uma hora para outra. Quando o município recebe um novo lote de vacina, é que aí a gente descobre qual é a marca e qual é a especificidade técnica daquele frasco. Então, isso não tem como a gente prever. O frasco desse momento dura 48 horas e não tem xepa. Pode ser que o frasco da semana que vem volte a ter duração de 6 horas e aí precisamos retomar a xepa.
Por nota, a Prefeitura de São Vicente informa que não há mais doses remanescentes, visto que o plano de imunização já alcançou a idade limite de 60 anos. A cidade recebeu doses da Fiocruz, que possuem validade de 48 horas, o que garante o uso total do imunizante. Já a Praia Grande informa que, próximo do horário de fechamento dos polos, equipes se organizam para vacinar acamados e profissionais da saúde da linha de frente, que ainda não tenham tomado a dose. A cidade estuda, caso haja necessidade, abrir um cadastro futuramente para doses remanescentes. A Prefeitura de Mongaguá informa que, quando há ocorrência de sobras de doses de vacinas em frascos em utilização no fim do horário estipulado dos atendimentos, a Vigilância Epidemiológica recolhe e faz aplicações domiciliares em pacientes acamados cadastrados que não tenham recebido a primeira dose. A Secretaria de Saúde de Bertioga informa que o município não realiza a xepa, pois tem recebido doses insuficientes para vacinar os grupos prioritários. Itanhaém e Peruíbe também não realizam a xepa. Vamos conferir então como está a vacinação contra a Covid-19 no Vale do Ribeira? Olha só, a gente tem aí na tela registro com um pouco mais de 10 mil vacinas aplicadas na primeira dose, Iguape com 5.901 doses aplicadas na primeira dose, Juquiá com aplicação de 3.357 imunizantes, Ilha Comprida e Cananéia com pouco mais de 2.000 doses aplicadas na primeira dose, né? Na segunda dose aí, os números ainda são um pouco menores do que na primeira. Registro tem aí 6.171 aplicações. Iguape já conseguiu imunizar na segunda dose 3.605 pessoas. Juquiá, pouco mais de 2.000 pessoas. Ilha Comprida e Cananéia, pouco mais de 1.300 pessoas. Total da região na primeira dose, 51.899 na primeira dose e na segunda, pouco mais de 31 mil pessoas. Vamos agora saber como estão os números da Covid-19 no Vale do Ribeira. 24.776 pessoas já contraíram a doença na região. 23.191 delas se recuperaram, o que representa aí 93% do total, como você vê na tela. 734 pessoas morreram desde o início da pandemia e outras 851 estão em recuperação ou aguardam a confirmação de dados. Cidades da Baixada Santista apresentam diminuição nos casos de dengue. Mesmo assim, as equipes de São Vicente e Praia Grande seguem em alerta. Já não bastasse a pandemia do coronavírus, nos últimos meses, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também preocupam autoridades e população. Em São Vicente, por exemplo, 2 pessoas já perderam a vida após contrair dengue. Este ano, no primeiro trimestre, a cidade confirmou 1.196 casos de dengue, além de 160 de chikungunya. O trabalho de controle de Aedes aegypti ele é o ano inteiro, mesmo quando não se tem transmissão, ele não para. Então, nós temos equipes que visitam casa a casa, que é o grosso do nosso trabalho. Temos equipes que visitam os pontos estratégicos quinzenalmente, é uma equipe separada, que são ferro velho, desmanche, borracharia, locais que têm grande quantidade de criadouros. A equipe de imóveis especiais, que visita locais bimensalmente, com grande concentração de pessoas. Nesse momento, fora tudo isso, a gente está com a colaboração do Estado, com a máquina que chamam de fumacê, que é o ultra baixo volume. Em alguns locais, a máquina costal, que entra nas costas do funcionário dentro da casa, isso tudo a SUSEM está nos ajudando. E o Exército Brasileiro também permanece com a gente até o final de maio. Com estes trabalhos, São Vicente conseguiu reduzir os números de dengue em 78%. Outras cidades da região também conseguiram uma queda nos números da doença. Em Guarujá, a queda foi de 58%. Santos ficou na casa dos 54%. E Praia Grande informou que a diminuição foi de 33%. Tivemos uma expressiva diminuição de número de positivos de março para abril, porém ainda estamos fazendo as nossas ações, intensificando, não existe zona de conforto para o nosso município. Dia 8, agora, o próximo sábado, faremos uma ação conjunta com as unidades de saúde
O bairro Anhanguera será visitado nesse sábado, onde faremos um bloqueio dos casos suspeitos e tão logo na próxima terça-feira a nebulização estará passando nesse bairro. Contamos com o apoio de toda a população, contamos com o empenho de toda a população para nos ajudar nesse novo combate. Para continuar controlando os índices, alguns cuidados podem fazer a diferença para toda a população. A gente pode dividir, para simplificar, em 2 tipos de criadouro, os removíveis e os fixos. O que são os removíveis? Lata, pote, frasco, tambor, garrafa, pneu, tudo que for inservível, ensaca e joga no lixo. Você já consegue diminuir muito. Aquele cuidado com aquilo que não é removível. Ralo externo tem que tratar com sabão em pó, detergente, desinfetante 2 vezes por semana, 2 colheres de sopa em dias intercalados. Calha desobstruída, caixa d'água fechada. Se a população conseguir minimamente fazer isso, a gente certamente diminui os índices de Aedes aegypti. O coordenador também chama a atenção para uma época silenciosa do mosquito. É a baixa das temperaturas. A eclosão dos ovos até a chegada do adulto, que é o que pode contaminar o ser humano, ela é mais demorada. Para se ter uma ideia, numa faixa aí de 25 a 30 graus, a gente tem de 12 a 15 dias a eclosão do ovo até chegar no mosquito. Se baixar 5, 6 graus, a gente já passa de 30 a 60 dias. Pois é, agora um alerta, hein? A Baixada Santista é a região do estado com a menor cobertura na vacinação contra a gripe. Uma situação que preocupa autoridades de saúde. O Jean Sgarbi tem as informações. Gente, mas apenas cerca de 1 milhão de pessoas buscaram a imunização contra a gripe em todo o estado de São Paulo, e aqui na Baixada Santista a procura também tem sido muito baixa. Eu vou conversar com o Fábio Esteves, que é coordenador aqui da Atenção Básica de Santos. Coordenador, muito obrigado pela entrevista. Então, primeiro, para a gente entender, né, como é que está essa busca pela imunização contra a gripe aqui na cidade de Santos. Assim como em todo o estado, a busca parece que não está sendo como nos anos anteriores. Então, a gente esperava que mais pessoas viessem buscar imunização, contudo, a gente percebe que isso não está acontecendo. Entendi. Com relação a outros anos, Fábio, dá para a gente comparar esse ano, mesmo durante uma pandemia, está muito abaixo do que era antes? Sim, Jean, dá sim. A gente percebe que os números mostram que as pessoas, a gente não entende o porquê, né? Talvez receio e todo esse momento que a gente está vivendo da pandemia, que as pessoas não estão buscando a vacina da forma com que a gente gostaria que fosse. Fábio, então, para a gente reforçar para o pessoal de casa, né, locais e horários de funcionamento, quais são? Então, nós temos 23 unidades de saúde que estão atendendo, fazendo a vacinação das 8 às 13. Perfeito. E 7 postos externos que vacinam das 8 às 16 horas. Maravilha, Fábio. Muito obrigado pelas informações. E reforçando, inclusive, né, quem estiver em casa e não souber onde fica a policlínica mais próxima ou quiser rever os horários, é só entrar no site santos.sp.gov.br. Voltamos ao estúdio. Importante se vacinar, hein? No próximo bloco, nós vamos falar sobre o seu dinheiro. O Fundo de Garantia pode sofrer reajuste para mais nos próximos dias. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouco. Não saia daí. Filha precisa de cuidados médicos, mas não pode voltar para a cidade antes de extrair toda a piaçada. O abuso sexual é uma realidade no município. O perfil da vítima são crianças pobres. Está entrando agora na penitenciária Shopping. Os policiais chegou aí e se preparam para entrar no pavilhão. Uma balsa foi invadida por piratas armados. Eu me emociono porque eu não admito que um país como o Brasil, ainda hoje, nós nos deparemos com situações desta envergadura. Esta semana, no Agro Record, vamos conhecer os cavalos que são treinados no Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, do Vale do Paraíba. Todas as situações que ele depara no patrulhamento, a gente apresenta ao cavalo antes aqui no nosso treinamento. De disparo, de arma de fogo, numa ação de choque. E vamos conhecer a história inusitada de uma ex-miss que saiu dos concursos de beleza para a vida no campo. É sábado, às 2 da tarde, e tem reapresentação no domingo, às 9 horas da manhã. Estamos de volta com uma notícia para você que é trabalhador, hein? Os depósitos nas contas do FGTS poderão ser atualizados.
O reajuste pretende levar em conta o índice de correção monetária diferente da taxa referencial fixada pelo Banco Central. A decisão pode afetar milhões de trabalhadores que contribuíram com o Fundo de Garantia. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Dr. Francis Oliveira, advogado especialista em Previdência. Boa noite, doutor. Quem pode ser afetado por essa decisão, hein? Todos os trabalhadores que tiveram seu vínculo empregatício de 1999 até 2013. E isso acontece por quê? Houve alguma decisão nova judicial? Na realidade, dia 13 de maio, o STF, Supremo Tribunal Federal, vai julgar se é constitucional ou não a TR. Vale lembrar que nos últimos anos o Supremo Tribunal já disse que é inconstitucional a TR, mas a discussão vai valer para trás ou daqui para frente? Doutor, são 14 anos de contribuição, é muita coisa, né? Diferente de uma taxa referencial ou até pela inflação, o quanto que isso representa de fato, por exemplo, de ganho para um trabalhador? A gente pode colocar, Marco, na prática, 49% a mais do recolhimento do Fundo de Garantia. Exemplo, se de 99 até 2013, na somatória, a pessoa teve R$10 mil depositado de Fundo de Garantia, ela vai ter mais ou menos mais 4.900, então 14.900. Essa é uma média. Doutor, o senhor falou aí do Supremo Tribunal Federal, esse novo entendimento aí causou uma série de novos processos, né? O Supremo ele já se posicionou, parece que vai ter aí essa nova reunião, mas ele já soltou aí uma antecipação do que pode acontecer. A especulação, né, nessa semana tudo é especulação. A especulação justamente pelo momento que o Brasil vive, com a pandemia, com todo esse sofrimento, né, que os brasileiros estão passando, a economia não vai bem. A especulação que o Supremo Tribunal Federal, junto com os seus ministros, vai dizer o seguinte: é inconstitucional sim a TR, porém vai valer a atualização daqui para frente. Para quê? Para que o governo, já que a Caixa, né, que é responsável pelo pagamento, pelo depósito do FGTS, é um banco público, então diretamente vai afetar os cofres públicos do governo federal. Doutor, agora em relação ao trabalhador, que é o mais interessado nisso tudo. Claro. O que o trabalhador precisa fazer? Existe alguma forma dele requerer esse benefício? Seria um benefício, esse recálculo aí do FGTS? Tem 3 possibilidades. A primeira, o trabalhador ele pode comparecer junto ao juizado federal, não precisa de advogado, ele vai fazer a petiçãozinha, vai juntar o extrato analítico da Caixa, vai juntar as suas carteiras de trabalho junto com RG, CPF, comprovante de residência, como também ele pode procurar a Defensoria Pública para entrar com essa ação, ou, caso ele prefira, pode procurar um advogado da sua confiança. Os advogados já estão preparados, todos estão aí devidamente preparados para ingressar com a ação, com as devidas planilhas, os documentos. Para quê? Para garantir seu direito. Qual é a minha dica? Que independente se vai ou não ganhar, garanta seu direito, busque o seu direito. Pois é, o dinheirinho que pode cair na conta, já pensou? Aquele dinheiro que você não está nem esperando, cai na conta aí, um reajuste desse vai bem para todo mundo, né? Doutor, obrigado. Até eu tô querendo, viu, Marco? Doutor, obrigado aí pelas informações, obrigado pela entrevista também, uma boa noite. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com você, Marco. Um abraço. Até a próxima, doutor, obrigado. Vamos agora aos destaques do próximo Domingo Espetacular. O que leva um jovem a invadir uma creche e matar 3 crianças inocentes. O ataque numa pequena cidade catarinense também provocou a morte de 2 funcionárias. O que dizem os sobreviventes? Como superar um trauma como esse? Mulheres bem-sucedidas caem no golpe do amor. Um homem se passava por consultor financeiro e convencia as vítimas a entregar as economias. Você já tinha emprestado quanto para ele? R$20 mil. R$10 mil. São mais de 30 jovens que foram iludidas e perderam seu dinheiro. Uma diversão que pode ser perigosa. Estimulante sexual vendido sem controle pela internet vira febre entre os jovens. É o melzinho do amor. Especialistas explicam os riscos que ele representa.
A volta por cima de Leandro Learte. Vem depois da razão. O vocalista do Arte Popular supera a Covid, prepara um novo trabalho e revela: já tem um herdeiro musical. Que saudade de você. É neste Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá. Operação da Polícia Rodoviária Federal prende quadrilha suspeita de roubar farmácias em São José dos Campos. Nós, então, vamos falar ao vivo com a repórter Mônica Arruda, que tem mais informações. Mônica, boa noite para você. Oi, boa noite, Pajete, para você e para todos. Olha, essa operação, aconteceu durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, no quilômetro 116. A polícia parou um carro e os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo. E aí os policiais desconfiaram de que algo havia errado. A equipe, então, resolveu revistar o carro e encontrou vários produtos farmacêuticos e havia também uma bolsa com fundo metálico. Segundo os policiais, esse tipo de material é usado para burlar alarmes em lojas. E a polícia então apreendeu todo esse material e descobriu depois que duas farmácias de São José dos Campos haviam sido furtadas e todo esse material pertenciam então a esses estabelecimentos. Todos os ocupantes do veículo foram levados para a delegacia. Um homem de 28 anos, uma mulher de 34, outra de 18 anos e também uma adolescente. Todo mundo foi levado para a delegacia e agora está à disposição da Justiça. Pajete. Obrigado pelas informações, Mônica. Daqui a pouco a gente volta a conversar, trazendo mais notícias aqui no SP Record. Polícia prende suspeitos de furtar combustível em Santos. Ao todo foram apreendidos 300 litros de óleo diesel, além de notas fiscais, cadernos com anotações, galões e celulares. 4 homens com idades de 22 a 60 anos foram flagrados quando furtavam e armazenavam combustível de caminhões-tanque no bairro da Lemoa. Os policiais do setor de repressão aos crimes de roubo e furto de cargas descobriram que o combustível era retirado do veículo no meio de vias públicas, o que pode expor as pessoas a riscos de contaminação e até de explosão, gente. Os policiais encontraram um grupo em um carro lotado de galões vazios. Os 4 suspeitos foram levados à delegacia. E em Caçapava, 3 pessoas foram presas suspeitas de estelionato. A quadrilha aplicava golpes em idosos. A Francine Padilha conversou com o delegado responsável pela investigação. Os integrantes da quadrilha são da capital paulista e agiam também em cidades aqui do Vale do Paraíba. A gente vai conversar com o doutor Hugo Pereira, responsável por essa prisão desses estelionatários. Doutor, como eles agiam? Eles entravam em fila de banco, Primeiro eles selecionavam as vítimas, pessoas de mais vulnerabilidade, muitas das vezes idosos, sua grande maioria. Entravam na fila do banco, deixavam cair um envelope, que seria um envelope de depósito. A pessoa pegava o envelope, devolvia, o estelionatário agradecia, falava que queria dar um presente para essa pessoa e levava até a mulher da quadrilha, que seria uma suposta lojista ali da região. E essa mulher levava a vítima até a loja sob o pressuposto de dar um presente para ela. E pedia que a vítima deixasse a bolsa com o estelionatário até ir na loja para receber o presente. O estelionatário pegava a bolsa e se evadia do local. A estelionatária dava um perdido na vítima dentro da loja, também saía. Eles iam para outra cidade, faziam saques, empréstimos, compras com o cartão da vítima, que estava acompanhado normalmente com a senha que estava dentro da bolsa. Eles identificavam então essa vulnerabilidade, e essa possibilidade da senha do cartão da vítima estar também junto com os pertences. A gente percebeu ontem, quando a equipe de investigações montou a estratégia ali no centro, que eles ficam 30 minutos, 40 minutos selecionando a vítima. Quando eles acham a pessoa o alvo perfeito, que a gente diz, eles pegam, vão lá e acompanham ela até a entrada do banco, vão na fila junto com essa pessoa. Então eles já têm o perfil de vítima deles, São pessoas mais humildes, pessoas idosas,
e o prejuízo é gigantesco, né? Porque muitas das vezes é o dinheirinho que ela tem para passar o mês. Quantas vítimas caíram nesse golpe aqui da região? Então, a gente tem vítima identificada de Perus, porque tinha um cartão bancário, a gente levantou, já tem boletim de ocorrência. Nós tivemos vítimas em Jacareí, em Caçapava, e a gente acredita que tem também Guará, Aparecida, tem Taubaté e outras cidades da região. Esses 3 estelionatários foram presos e eles confessaram o crime? Eles foram presos em flagrante pelo estelionato e associação criminosa, porque nós conseguimos demonstrar que são vários delitos de estelionato. Eles confessaram, informaram o papel de cada um na ação criminosa e hoje já passaram por audiência de custódia e o juiz já decretou a prisão preventiva deles. A polícia suspeita de que existam outras vítimas? A gente está compartilhando as fotos dele com outros colegas de outras delegacias. E a gente tem certeza que tem dezenas de vítimas deles. Eles, inclusive, disseram, os criminosos, que conseguiam arrecadar um montante significativo por dia aplicando esses golpes. Informalmente, eles nos disseram que faz 20 anos que eles aplicam esse golpe e que eles fazem isso todos os dias. Eles arrecadam em torno de R$9 mil por dia. E agora, quais são os próximos passos da investigação, doutor? Então, agora a gente quer identificar as outras vítimas, né, fazer o indiciamento e tentar pedir prisão em outros inquéritos para que eles fiquem muito tempo na cadeia. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pela prisão desses criminosos. Francine Padilha, de Caçapava, para o SP Record. Agora, olha esse absurdo. Mais de 70 notebooks foram furtados de uma escola estadual aqui da região nesta madrugada. O crime aconteceu em Bertioga. Ao todo, 72 equipamentos que eram usados nas aulas online foram levados da unidade de ensino. Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. A Secretaria Estadual de Educação reforça que as escolas contam com a ronda escolar. E a seguir, cidades divulgam ações sobre consciência no trânsito. É a campanha do Maio Amarelo. Isso e muito mais no próximo bloco. O consumo da informação hoje é muito rápido. Quanto mais bem informado você estiver e quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Até porque muitas dessas notícias podem impactar na vida dessas pessoas. Amanhã. Como telespectadora, eu sempre percebi no jornalismo da Record muita agilidade, sempre em cima do fato na hora que ele acontece. É a forma que o brasileiro tem de ter acesso às notícias com credibilidade. Fala Brasil, com Mariana Godoy e Sérgio Aguiar. Um lugar onde você pode e deve confiar. E a gente quer que todo mundo esteja ligado no Fala Brasil logo cedo. Jornalismo Record TV. Aqui você entende. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Visita na Record deste fim de semana recebe Patrícia Gomes Soares, advogada especialista em Seguridade Social. Ajudando as pessoas a conquistarem o seu benefício, tem a dignidade dela assegurada. E já no Vale do Paraíba, Leandro Vaz bate um papo com a ex-vereadora de Taubaté, Lorene. Vai ser algo inovador através de um sistema de indicadores para levantar dados, que é melhorar a qualidade da gestão pública. É sábado, 2h30 da tarde, domingo, 9h30 da manhã. 3/4 do planeta Terra são compostos por água, mas menos de 3% é potável. Não desperdice e aproveite a água descartada de sua máquina de lavar roupas para lavar o quintal. Sustentabilidade é a atitude. SP Record. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. Hipercap Litoral. No próximo domingo, R$300 mil no quarto sorteio. Constru Moura. Nós temos um Constru Moura que combina com você. Estamos de volta. Em Jacareí, no Vale do Paraíba, a campanha da vacinação contra a gripe também está com baixa adesão. Apenas 27% do público-alvo foi vacinado
Nós vamos então voltar com a Mônica Arruda, que está em Jacareí. Mônica, as autoridades já identificaram algum motivo para essa baixa adesão? Já sim, Pagete, para a gente falar sobre esse assunto, para esclarecer essa sua dúvida, eu vou conversar agora com a vice-prefeita de Jacareí, também secretária municipal de saúde, a Rosana Gravena, que está aqui com a gente. Boa noite, secretária. Boa noite. Obrigada por nos receber. Conta para a gente, qual que é o motivo dessa baixa adesão? Olha, eu acredito realmente que as pessoas estão muito focadas no Covid. Todo mundo está vendo que a letalidade do Covid é muito alta e preocupada com isso. E esquecendo que alguns anos atrás muita gente morria de influenza, né? A diminuição nos últimos 5 anos foi muito grande por causa da vacinação. Então a gente está preocupado com os baixos índices. E não pode deixar de tomar essa vacina? De jeito nenhum. Grupos prioritários que estão sendo contemplados agora, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, né, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, são uma fatia da população muito vulnerável e muito fácil de pegar a influenza. Além disso, nós estamos sem leitos hospitalares, a região inteirinha com baixíssimo índice de leitos hospitalares disponíveis, então essas pessoas não podem internar também, senão a gente diminui inclusive a oportunidade da pessoa de Covid ser melhor atendida. Nessa primeira etapa, quais são os grupos que são chamados para tomar? Então, as puérperas, gestantes, profissionais de saúde e crianças, né? A gente está com um índice de 32% mais ou menos dessa população. O ano passado nós chegamos a 97% do público-alvo. Então, muita gente precisa vir procurar as 16 unidades de saúde em horário comercial, das 8 da manhã às 16 da tarde, né? Para tomar a sua vacina. A segunda etapa, que vai englobar os idosos? Isso. Os idosos começam dia 11 de maio, né? Isso foi invertido esse ano porque a população de idosos estava tomando Covid, né, primeiro. Então, precisa ter 15 dias de prazo entre uma vacina e outra. Então, agora eles começam dia 11, porque já passou os 15 dias da segunda dose. Seria essa a minha pergunta, que acho que é a dúvida da maioria, né? A pessoa que tomou a vacina da Covid pode tomar da gripe depois de quanto tempo? Então, seria depois de 14 dias? 15 dias, isso. A gente dá esse prazo. E não precisa ter medo, né, secretária? De jeito nenhum. Essa vacina tem pouquíssimo efeito colateral, quando tem, né? Praticamente não tem contraindicação, só quando tem uma gripe muito forte, mas é melhor ir à unidade de saúde. Porque às vezes uma rinite muito leve, a pessoa pensa que está gripada e pode ser vacinado e evita ter uma doença mais grave. A gente não precisa, aliás, a gente deve não só tomar cuidado contra a Covid, mas contra todas as outras doenças. Exato, né? As que já estavam quase extinguindo, a gente está muito preocupado e com medo de voltar a morrer por isso. Então, a vacinação ela é aplicada nas UBSs, nos horários comerciais? Exatamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Pagete, eu volto aí com você no estúdio. Pois é, não é só de Covid que as pessoas morrem, né? É fundamental que a gente também se atente contra a gripe, que, claro, todo ano tem a campanha de vacinação, é por isso que ela acontece. Mônica, secretária, obrigado aí pela entrevista, secretária. E Mônica, obrigado pelas informações. Ainda falando de saúde, nós falamos de Covid-19. Amanhã continua a vacinação na Baixada Santista. Praia Grande e Cubatão começam a aplicar as doses no público de 60 anos. A repórter Juliana Vaz tem mais informações. Boa noite. Boa noite, Pagete. É isso mesmo. Além da Praia Grande e de Cubatão, cidades como Guarujá, Bertioga, São Vicente e Santos também vão vacinar idosos acima de 60 anos nesta sexta-feira. Já o município de Peruíbe, a partir de amanhã e também no final de semana, a vacinação será para idosos a partir de 62 anos. A cidade de Itanhaém ainda alega uma defasagem de cerca de 1.000 doses da Coronavac. Isso para as faixas etárias acima de 68 anos de idade. Apesar disso, a Secretaria de Saúde da cidade abriu um pré-cadastramento para idosos a partir de 60 anos, que pode ser feito por meio do site, presencialmente e também por telefone. Lembrando que os interessados em receber a vacina contra a Covid-19 devem fazer um pré-cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ju. E olha, agora vamos falar de Maio Amarelo.
A cidade de Jacareí também aderiu à campanha e tem feito ações educativas no trânsito. Segundo especialistas, a distração é a principal causa de acidentes. A campanha Maio Amarelo reforça as ações educativas no trânsito. Nossas orientações são focadas nas infrações mais cometidas nas vias urbanas de Jacareí. Então, dependendo do modal, se for carro, a principal é o excesso de velocidade e uso de celulares. Se for moto, o avanço do sinal vermelho e operações bruscas e que coloquem em risco as pessoas, principalmente os pedestres. Bicicleta, andar na contramão. Então, esse tipo de abordagem é fundamentado no nosso banco de dados das infrações mais cometidas no centro urbano da cidade. As ações educativas ajudam na redução dos acidentes, segundo a Prefeitura. Em Jacareí, em 2019, foram 19 mortes. Já em 2020, o número caiu 56%, com 8 óbitos, sendo 6 de motocicletas. Dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes, nós tivemos a maior diminuição, né? Algumas outras cidades tiveram até aumento nesse período e a gente debita muito a essa ação de conscientização, constante trabalho de educação para o trânsito e reformas da engenharia de tráfego para a gente poder acolher todos os tipos de deslocamento, a bicicleta, a moto, o carro, o ônibus, o caminhão, de uma forma segura, sempre preservando a vida. A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos índices de acidentes de trânsito. O Brasil ocupa a posição de 4º país no mundo com o maior número de mortes no trânsito. E a imprudência humana é responsável por 90% das ocorrências. Dados do Infociga, de informações e pesquisa de incidentes de trânsito, em São José dos Campos, este ano já são 21 acidentes com vítimas fatais, contra 24 no ano passado inteiro. Em Taubaté, em 2020, foram 17 e este ano, até agora, o índice caiu para 3. Esse especialista em riscos viários alerta que a distração é a principal falha ao volante. Os condutores, eles têm um grande problema, né? No dia a dia, eles estão atrás do volante, eles acreditam que aquele momento que eles estão dirigindo é um tempo que eles estão perdendo, né? E eles ficam pensando em situações, eles ficam tentando resolver situações mentalmente, e isso acaba tirando o foco deles, tá? Do que está acontecendo no cenário. E isso fatalmente pode fazer ele deixar de perceber um elemento que pode produzir um risco. Para o especialista, é preciso mais empatia no trânsito e o pedestre sempre tem preferência. É previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro e também é aquela coisa, né? O pedestre, ele não tem nada protegendo ele, né? Nós estamos atrás de um volante, tem toda a estrutura do carro protegendo a gente. Então, muitas vezes o pedestre está atravessando, tem um veículo atrás da gente, a gente vê esse veículo pelo retrovisor e deixa, muitas vezes diminui a velocidade, dá preferência na travessia do pedestre, porque tem medo do carro acertar a traseira. Só que se um veículo acerta a traseira é só consertar. Se você acerta um pedestre que está totalmente exposto, né, você pode produzir uma situação que pode levar até uma fatalidade. Atitudes simples que podem evitar acidentes graves no trânsito. Eu acho que se a gente ficar onde deve andar, né, certinho, a gente evita muito acidente, né? Na área da educação, a retomada das atividades presenciais tem sido uma nova etapa desafiadora para professores e alunos também. Ontem nós conversamos com uma especialista sobre a rotina das crianças. Hoje daremos sequência nesse tema com o foco nos jovens e adultos que estão no ensino superior. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o professor Dr. Paulo César, da Universidade de Taubaté. Ele coordena um programa de ferramentas digitais para professores. A nossa entrevista é pela internet. Boa noite, professor. O formato EAD, ele é um pouco diferente do ensino híbrido, né? Que tem aí o remoto, tem o presencial. Como que os professores e os profissionais estão lidando com isso? Boa noite, tudo bom? Esse assunto hoje gera muita confusão, né? O EAD, o ensino à distância clássico, ele é muito diferente do ensino híbrido, né? E também do online. Qual é a diferença entre eles? Rapidamente, o EAD é caracterizado
pelo ensino onde o aluno entra numa plataforma, ele tem acesso a materiais didáticos, ele lê a qualquer hora, a qualquer momento, e ele tem prazos para entregar as atividades. Quando ele tem dúvidas, ele escreve essa dúvida, ele até assiste videoaulas, mas ele não tem uma interação direta com a turma. Não fica o professor e aluno no mesmo horário, né, no mesmo ambiente. É um estudo dirigido em que ele vai passando pelos módulos, e isso é o EAD clássico. O ensino híbrido, ele mescla EAD com o ensino presencial. E o que nós estamos fazendo hoje é o ensino remoto online, né? Os alunos e professores, eles estão presentes no mesmo horário, tem uma aula, eu uso uma lousa digital via mesa digitalizadora em que o aluno vai acompanhando como se eu estivesse em sala de aula, só que nós estamos em locais geográficos distintos, mas todos no mesmo horário, no mesmo ambiente. Isso é o ensino online. Professor, um dos grandes desafios até para os professores é manter a atenção dos alunos, né? Porque na sala de aula você ainda tem aquele contato mais próximo, vai tirando dúvidas. E nesse caso da distância, né, da aula online, mesmo ela ao mesmo tempo, como prender a atenção do aluno e também fazer com que a disciplina seja uma característica que aconteça nesse tipo de ensino? Olha, o fundamental hoje para o professor é conhecer as ferramentas digitais que ele tem disponível. E muitas vezes o professor não conhece. Essas ferramentas hoje que permitem gamificação, que permitem vídeos, que permitem... Agora mesmo, há pouco eu estava dando uma aula que eu não conseguiria dar presencialmente, pegando exemplos da internet, colocando as imagens numa lousa digital e rabiscando em cima delas e mostrando para os alunos como é que era a distribuição de forças, etc. Então, assim, a questão é, o professor precisa dominar essas ferramentas, precisa ensinar o aluno a trabalhar em grupo. Eu consigo dividir os meus alunos em grupos, eles ficam numa reunião entre 3, 4 alunos, eu fico monitorando essas salas. Então, assim, as ferramentas que existem hoje disponíveis, elas permitem até um aproveitamento que eu me arrisco a dizer melhor do que numa sala presencial unicamente. Mas o professor precisa conhecer e precisa ter habilidade para isso. Professor, até aproveitando essa sua resposta, essas ferramentas digitais são coisas que... O que você avalia que de mais importante é nesse ensino remoto que a gente vem vivendo há praticamente 1 ano e meio, aí desde o início da pandemia? Olha, a primeira coisa que eu observo é que os professores que se empenharam, né, em aprender a usar as ferramentas vão ter muita dificuldade de voltar para o que era antes. E eu acho que isso não vai acontecer, né? Os alunos também, para alguns deles que tinham dificuldades de horários, e mesmo essas aulas e atividades ficam gravadas, então o aluno ele pode fazer uma coisa que ele não faz no presencial, ele volta e assiste a aula de novo. Eu fiquei com uma dúvida, teve um pedaço lá da aula que o professor falou uma coisa que eu não entendi bem, eu quero voltar de novo. Ele vai no YouTube ou na ferramenta que o professor estiver usando e rever aquela aula, né? Isso é uma coisa muito importante e eu acho que é um aprendizado que a gente não pode deixar se perder nesse retorno. E os próprios alunos, eles vêm reconhecendo que algumas dessas ferramentas tornaram o ensino mais atraente para eles. Então, mas claro, se o professor tentar reproduzir no online aquilo que ele fazia exatamente do mesmo jeito, não fica bom. Ele tem que se reinventar como professor e estudar como usar as novas técnicas, né? Acho que esse é o maior aprendizado. E para os alunos, tem um aprendizado muito importante. Como as empresas, muitas delas já anunciaram que não vão retomar presencialmente, algumas até já devolveram as salas e os escritórios, faz parte do aprendizado do aluno profissional lidar com as ferramentas online, porque ele vai trabalhar remotamente pelo menos uma parte do cotidiano dele. Então, ele tem que sair preparado para usar essas ferramentas. Ou seja, ferramentas e oportunidades tem. Não tem desculpa para o aluno deixar de estudar, né? Sim, não, nenhuma. Muito mais ferramentas ainda do que ele tinha disponível só no presencial. Tá certo. Professor Paulo Sérgio, obrigado pelas informações e obrigado pela entrevista também. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, foi um prazer.
E quando precisarem, estou à disposição. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite. E no próximo bloco, tem futebol aqui no SP Record. Santos e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez depois da final da Libertadores em um clássico cheio de história. Não sai daí não, a gente já volta. Hoje, 15 para as 10 da noite.